Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Hoje é 9 de julho de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa convidada é Sônia Guajajara, coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e nossas espectadoras também poderão fazer perguntas à convidada nas áreas de bate-papo das plataformas. Quem as fizer, peço que contribuam, se puderem, com o Super Chat ou Super Sticker, sempre no canal de Opera Mundi no YouTube. Bom dia, Sônia. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Olá, Breno. Bom dia. Obrigada aqui também pelo espaço. Tá? Prazer Sônia, falar com você. Obrigado. Sônia, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, adiou para agosto o julgamento da ação movida pelo governo de Santa Catarina, questionando a demarcação da terra indígena Xocleng Ibirama Laclanho. Por que esse julgamento é tão importante para os direitos dos povos indígenas? Está sem som, Sônia. Esse julgamento... Continua sem som. Continua sem som. Agora sim. Breno. Oi, Breno. Perfeito, agora sim. Tá, então, esse julgamento continua, aliás, muito esperado, porque é um julgamento que vai ter um resultado de repercussão geral reconhecida. E o que é isso, né? O resultado desse julgamento, a terra indígena Laclanou do povo Xoclém, vai servir de orientação jurídica para o futuro das demarcações de terras indígenas no país. Então, hoje nós temos já uma decisão política desse governo de paralisar a demarcação de terra indígena, né? Está totalmente paralisado já. É o governo que já há mais de 2 anos, né, não demarcou nenhuma terra indígena, não demonstra interesse para isso e, pelo contrário, ainda articula medidas anti-indígenas no Congresso Nacional para impedir qualquer demarcação, né? Então, nós estamos depositando essa esperança no Supremo para que esse julgamento venha trazer um resultado favorável para os povos indígenas. E o resultado favorável é exatamente votar, né, pela devolução, pela entrega, né, desse território para o povo Xoclém. Porque, se assim for, né, nós seguindo os procedimentos atuais de demarcação das terras indígenas, né? Então, nós estamos chamando que esse julgamento que o futuro das demarcações de terra indígena no país depende agora do Supremo Tribunal Federal. Esse julgamento tem sido sintetizado sob um conceito, marco temporal. Qual é exatamente a discussão? O governo de Santa Catarina, o que ele reivindica, o que ele alega e qual é o argumento de vocês? Então, o marco temporal é o tempo que eles estão delimitando para reconhecer os territórios indígenas. Ou seja, eles querem considerar terra indígena, né, somente aquelas assim, que estão em processo de demarcação, né, ou de reconhecimento, mas aquelas que comprovar a presença física indígena, né, ali naquela área a partir de 88.
Ou seja, né, eles estão considerando o 5 de outubro de 88, que é a data da promulgação da Constituição Federal, que determinou ali, né, como dever da União a demarcação dos territórios indígenas. Então, o que está para trás, eles querem desconsiderar totalmente. E, dessa forma, né, desconsidera toda a tradicionalidade das terras indígenas. Mas a própria Constituição Federal escreveu, né, está lá, é reconhecida aos povos indígenas, né, os territórios tradicionalmente ocupados por eles. Então, mesmo que não é uma área demarcada, mas que é reconhecida pelos povos indígenas como uma área tradicional, ela tem ali, né, toda essa comprovação de ser território indígena, né? Então tem que se fazer esses estudos. Mas o que eles querem é ignorar tudo isso, né? Toda a tradicionalidade e considerar apenas a presença física no dia 5 de outubro de 88 para frente. E além de considerar somente a presença física nesse dia, eles ainda estão, né, usando mais um critério que é de comprovação de que essa terra já estava sendo requerida, que já havia algum pedido, né, de algum pedido ali que comprove que já era uma área que estava em disputa, enfim, né? Que os indígenas já tinham apresentado algum documento. Então, isso é totalmente inaceitável, né? Totalmente inaceitável. O Brasil é terra indígena, né? Então, é dever da União reconhecer e demarcar. No caso específico do povo Xoclen, para a gente poder entender bem esse exemplo, o governo de Santa Catarina alega que, quando foi 5 de outubro de 88, o povo Xoclen não ocupava aquele território. É um território que havia sido ocupado antes de 5 de outubro, mas no dia 5 de outubro o povo Xoclen lá não estava e, portanto, não teria direito de reivindicar a terra. É isso? É isso, porque os indígenas foram expulsos da terra, né? Pelo próprio Estado, por articulação do próprio Estado com grileiros, né? Então, como é que eles iam comprovar essa presença ali no dia 5 de outubro, né? Não estavam por expulsão mesmo, por conflitos. E aí, depois, eles resolveram voltar, quando as coisas se acalmaram, voltaram para sua terra, eles sabem, né, onde é o seu lugar. E aí foi quando o governo entrou com essa ação, né, impedindo já a permanência deles ali, né? Então, igual essa, tem muitas situações de terras indígenas no país, de áreas que não estão demarcadas ainda, que estão em processo, que estão em estudo, que estão com algum procedimento, né? E tem também aquelas que os indígenas estão lá, moram lá, mas que não tem nenhum procedimento ainda, né? Nenhum procedimento por parte do Estado, do governo brasileiro. Quer dizer, então, se esse marco temporal for determinado, né, a partir do 5 de outubro, nós vamos ter aí, né, assim, um passivo muito grande de territórios que não vão ser reconhecidos. O marco temporal estabeleceria um prêmio a quem expulsou os indígenas das suas terras. É seja, mais quem ou menos isso. E conseguiu deixar os povos indígenas longe da terra até 5 de outubro de 88, ganharia o prêmio... Como título de posse da terra, né? Ele vai ganhar o título de posse. É a mesma coisa, né, que está acontecendo agora, por exemplo, com o projeto de lei 2633, que é esse conhecido como projeto de lei da grilagem, né? Então, quem ocupar terra pública, né, na Amazônia, quem ocupou, quem tem um trator, um jirico, com algum curral lá dentro, né, se o projeto de lei passar, né, for aprovado agora, essas pessoas, invasores, eles vão ser premiados também com o título de posse daquela área, né, que ele invadiu. Então, são 70 milhões, em média, de terras indígenas públicas, aliás, terras indígenas não, de terras públicas na Amazônia sem destinação. E está sem destinação porque o próprio Estado nega a regularização, né? Não demarca a terra indígena, não regularizou o território quilombola, permite a invasão em área de conservação, né? Então, todos esses que invadiu alguma dessas áreas, eles vão ser agora premiados, né, por essa lei da grilagem. Então, é mais ou menos a mesma coisa, né? No marco temporal também é isso. Expulsar os indígenas
ficaram ausentes, agora eles voltam querendo premiar quem invadiu, né? Quem expulsou, quem tomou a terra. Sônia, além do debate no STF, a APIB tem feito uma ampla campanha dentro e fora do país contra o projeto de lei 490, recentemente aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Foi aprovado agora no dia 23 de junho. Vocês denunciam que, aprovado esse projeto, as demarcações de terras indígenas estariam inviabilizadas, além de ameaçados os territórios já homologados e os próprios direitos constitucionais dos povos indígenas. Quais as medidas propostas nesse projeto de lei que levam vocês a ter essa avaliação? Então, você percebe que existe um pacote, né? Tem um pacote de medidas no âmbito dos 3 poderes da União, de medidas anti-indígenas, de medida antiambiental, né? De medidas anti-direitos humanos. Então, tem um pacote aí que está posto, né? Que está na mesa, para ser votado, inclusive de forma célere, né? E o 490, ele juntou, inclusive, né, 13 projetos de leis, 13 medidas que estavam separadas, que estavam aí, né, espalhadas no Congresso, e o próprio marco temporal cabe dentro do 490, né? Então, o que eles fizeram? Juntaram tudo isso, né? E aí o que eles falam no Congresso que são medidas apensadas, né? Então, tem 13 medidas apensadas no mesmo projeto de lei agora, que é o 490. Então, veio para dentro do 490 também a PEC 215. Não sei se você lembra, né? O pessoal que está aqui acompanhando deve lembrar bem que a PEC 215 era aquela medida, né, que transfere a competência de demarcação de terras indígenas do Poder Executivo para o Legislativo. Uhum. Nós fizemos muitas mobilizações, muitas manifestações durante anos, né, para impedir a aprovação da PEC 215. Inclusive, em 2015, ela foi arquivada, em 2016, ela volta para a pauta, né, como prioridade, e a gente seguiu ali acompanhando, tentando bloquear, travar a votação, e ela acabou perdendo força, né? Ela perdeu força, até porque outras medidas foram sendo construídas, apresentadas no Congresso, e ela foi ficando. Mas ela está lá ainda, né? Prontinha para ser votada a qualquer momento. Só que o conteúdo dela veio para o 490, que é esse, né? Transferir a responsabilidade de demarcação de terra indígena para o Congresso e que as demarcações têm que acontecer por meio de projeto de lei. Imagina, né? Aí tem que um parlamentar apresentar o projeto de lei para demarcar a terra indígena. Aí outro vem... Então, cada uma é um projeto de lei. E aí passa por todos esses procedimentos nas comissões, no Congresso, né? E vai para o plenário e vota no plenário, com a bancada ruralista que a gente tem ali hoje, totalmente empenhada, né, em aprovar medidas dos seus interesses, que são contrários aos interesses indígenas de toda a população, né, a gente considera que nunca mais se demarca terra indígena nesse país, principalmente porque a bancada ruralista se junta sempre com a bancada evangélica fundamentalista, que está ali também votando sempre contra nós, né, contra a população como um todo. E ainda tem a bancada da segurança pública, né? A bancada da bala, essa famosa que virou BBB, né? Bala, Bíblia e boi. Boi. Então, esse é um ponto, né? Que o 490 traz, que é essa transferência da competência da demarcação das terras indígenas no país. Poderia se perguntar, mas o governo já não está demarcando mesmo, qual é a diferença de transferir do executivo para o legislativo, né? Bom, os governos passam, né? Os governos passam. A lei continua, né? A Constituição está aí, que garante o direito territorial. Então, não é um governo que vai dizer o que se tem que fazer. Não, ele tem que cumprir o que está escrito. Agora, se muda a lei, a gente perde mesmo esse direito, esse respaldo legal para cobrar a demarcação das terras indígenas, né?
Por isso que a gente prefere que permaneça no executivo e dali a gente vai cuidar dos procedimentos. Pressionar, cobrar, exigir, apresentar as reivindicações, quais as demandas, né? E a gente vai trabalhar para isso. Mas é importante que a lei exista, nós não podemos deixar perder essa lei, né? O outro ponto é que acaba com o usufruto exclusivo dos territórios indígenas. Hoje, nós temos também, né, constitucionalmente, esse direito ao usufruto exclusivo dos nossos territórios. O 490 retira esse usufruto exclusivo e permite, como eles falam, até parcerias, né, para empreendimentos. Então, essa parceria para empreendimentos é o quê? É o agronegócio, é o garimpo, é a mineração, é a madeira, né? Então, dessa forma, vai abrir todo esse espaço aí, né, para essa exploração dos territórios de forma totalmente desenfreada, inclusive para o arrendamento, né? Então, com isso, abre a porteira para passar toda a boiada, né? A boiada do garimpo, da grilagem, da mineração, da exploração de madeira, enfim, tá lá, né? E é o interesse de toda essa bancada ruralista mesmo aprovar, porque eles querem atender ali, né, os seus interesses, né? Então, essa articulação está forte com a base aliada do governo para aprovar o mais rápido possível. Deixa eu só Então, entender uma coisa, esses são os pontos, né, mais críticos assim, que eu poderia apresentar agora. Só para esclarecer uma questão. Hoje, como é que é o usufruto econômico das terras indígenas? É decidido exclusivamente pelos povos indígenas? Olha, a gente já até discutiu isso com órgãos anteriores, por exemplo, com a FUNAI, com o próprio Ministério do Meio Ambiente, né, por meio de política, né, de política pública. Uhum. Em 2012, nós criamos a PNGAT, Política Nacional de Gestão Territorial, né, de Gestão Ambiental e Territorial nos Territórios Indígenas. Em 2012, né, a gente assinou esse decreto ainda no governo Dilma. E nós criamos ali um comitê gestor, que era formado pelo movimento indígena, né, por lideranças indígenas e por representações de órgãos de governo. E aí estava ali a FUNAI, o IBAMA, o ICMBio, né, o próprio Ministério do Meio Ambiente ali, com a representação direta do Ministério, né, ali, o Ministério da Saúde, da Educação, da Defesa, então estavam ali. E dentro da PNGAT tinha ali os eixos, inclusive esse eixo da produção sustentável, né? Claro, o uso sustentável dos territórios. Então, tinha todo ali esse fortalecimento das iniciativas produzidas, né, e apresentadas pelos próprios indígenas. Então, essa economia indígena, ela existe já, né, essa produção de alimentos, né, essa criação de pequenos animais. Agora, o que nunca foi permitido e que não é ainda é você abrir para o agronegócio, como está sendo a proposta hoje. Hoje, a intenção é exatamente entregar esses territórios, porque, inclusive, esse governo e seus aliados chamam territórios indígenas de áreas improdutivas, né? Então, o que é verde, o que está protegido, o que está preservado ali, eles chamam de áreas improdutivas. E para nós não é isso, né? Não é, são áreas ali que estão, de fato, preservadas para garantir né, o ar, para garantir a água, para garantir a chuva, para garantir a nossa existência, né? Então, o que se propõe hoje é totalmente diferente, né? É totalmente diferente. E nós queremos sim, precisamos sim, que os governos garantam subsídios para esse tipo de agricultura que os indígenas desenvolvem, né? Para o etnoturismo, né? Para as roças, né? A coleta, o beneficiamento e comercialização dos produtos. Mas, infelizmente, não tem esse subsídio hoje do governo, porque o governo só interessa em apoiar grande escala e, principalmente, grande escala para exportação. Então, isso realmente não condiz com a nossa realidade, com o nosso modo de vida, né? Qual é a população indígena nas reservas indígenas ou que reivindicam território indígena?
Olha, isso é bem muito relativo, né? Porque... Ai, desculpa. Saúde. Porque Saúde. a população indígena hoje no país, segundo o último censo do IBGE, né, que ainda de 2010, a gente não teve o último, né? Inclusive, houve uma articulação do governo para não ter, né, os dados aí demográficos do país, mas o último censo do IBGE, a gente chegava a quase 900 mil indígenas. Há um Né? crescimento da população indígena, né, nos últimos anos. Oi? Há um crescimento da população. Sim, claro, sem dúvida, né? Até porque houve também um aumento da autodeterminação, autodeclaração, né? A partir da sua raiz, da sua origem. Enfim, é outra história, né? Uhum. Mas, então, a gente chegava a quase 900 mil indígenas e 896, né? Mais precisamente. E desses 896 mil, está espalhado em todo o Brasil, sendo que 60% está na Amazônia brasileira. Mas tem a presença indígena em todos os territórios brasileiros, né? Em todos os estados. O que acontece com a demarcação? Né? Para essa população indígena, né, nós temos hoje cerca de 13% do território nacional declarado como terra indígena. E desses 13%, né, em média, 97% desses 13% estão na Amazônia, estão nos 9 estados da Amazônia brasileira. Né? Então, nós temos aí apenas 3% de áreas já regularizadas que estão distribuídas nas outras 4 regiões do país, né? As outras 4 regiões. Então, não quer dizer que mais 13% para poder agora concluir o processo de demarcação de terra indígena. Não, não é isso. A região sul tem um percentual, né, ali que é demandado, que né, é possível de se regularizar e não se regulariza porque vai mexer com o fazendeiro que invadiu, que ocupou e que está lá. Né? No Nordeste brasileiro, da mesma forma, na época da ditadura militar, o próprio Estado, o próprio governo ali, né, entregou título de posse para fazendeiros, expulsando os indígenas dos territórios. Por isso, tem muitas retomadas, áreas de retomadas, né, na Bahia, Pernambuco, né, Paraíba, porque são território tradicional que foi entregue a fazendeiros, principalmente. Né? Especulação imobiliária também, né, tem áreas ali com isote, que é área indígena. O ataque aos direitos indígenas, o ataque aos territórios indígenas, coincide com o ataque ao meio ambiente na Amazônia, então. Não, exatamente. Então, por isso que eu estou te falando, não há um número preciso de quantas terras, de qual o tamanho da área a ser demarcada, né? Porque tem essa diversidade regional, e aí cada região, né, tem ali as suas reivindicações, né, de área tradicionalmente ocupada. Então, é já comprovado que esse ataque aos direitos indígenas, né, aos modos de vida dos povos indígenas, ele acaba não impactando diretamente só nós, porque é um impacto direto no meio ambiente. Né? Nós, indígenas, nós somos 5% da população mundial. 5%, cerca de 5 milhões, né, de indígenas no mundo todo. Esses 5%, né, do total, a gente comprovadamente protege 82% da biodiversidade que existe viva no mundo hoje. Imagina, né? Então, comprovadamente, os povos e os territórios indígenas são essenciais para o clima, para a chuva, né? Para o equilíbrio climático, enfim. E como que pode dissociar, né? Não pode, porque essas áreas indígenas, elas estão preservadas não só porque estão demarcadas, mas por conta do modo de vida, da relação que se tem com o meio ambiente, né? Não é porque tem uma política efetiva de proteção, não, é o próprio modo de vida, é a própria relação com esse respeito com o meio ambiente é que mantém ele ali preservado, né? Então, se os nossos direitos estão ameaçados, se os nossos modos de vida estão em risco, a biodiversidade também está em risco, né? E se a biodiversidade está em risco, o mundo inteiro está ameaçado.
Então, não tem como fazer luta separada, né? Não tem como. E todo mundo que faz a defesa do meio ambiente, que se considera ambientalista, ele precisa conhecer e conectar a sua luta, né, com os direitos culturais, os direitos sociais dos povos indígenas. Sônia, a PIB também tem denunciado que o governo Bolsonaro agiu e age de forma irresponsável, genocida, em relação à pandemia nos territórios indígenas. Você poderia nos contar o que se passa? Olha, não é novidade para ninguém, né? Tudo que foi de negligenciamento desse governo durante toda a pandemia. Desde o início, né, Bolsonaro relativizou muito a doença, né, apresentou sempre em tom de brincadeira, em tom de ironia, né, os cuidados que se deveria ter. E então isso acabou atrapalhando todo um trabalho que, inclusive, a gente vinha fazendo. Porque logo no início, nós da APIB, a gente fez uma carta para os povos indígenas, trazendo as orientações, falando dos cuidados, né? E aí, quando o Bolsonaro aparece dizendo que é uma gripezinha, né? Dizendo que, depois falando da máscara, né? Que incentivando as pessoas a não usarem máscara, né? Tudo isso atrapalhou muito as orientações que a gente vinha fazendo. Porque a gente fala, né, que tem que fazer isso. Aí vem o presidente, que é a autoridade máxima do país, dizendo o contrário, as pessoas ficam confusas, né? As pessoas ficam totalmente ali sem saber quem está falando a verdade. Então, nós da PIB articulamos um plano de enfrentamento, né? Um plano do movimento indígena, e a gente articulou apoios, articulamos parcerias, articulamos, né, várias frentes de luta para conter essa pandemia nos territórios. O governo não fazendo nada e ainda dificultando a aprovação da lei que a gente construiu ali no Congresso, né, junto com a deputada Joênia Wapichana e parceiros, aprovamos uma lei ali no Congresso, né, Câmara e Senado, e quando foi para a sanção do presidencial, o que ele fez? Cortou, vetou 16 pontos dos 21 apresentados, e o primeiro dele foi negar água potável para os territórios indígenas, né? O outro foi negar leito de UTI para, né, hospitais de campanha para povos indígenas. E o outro ainda foi impedir a distribuição de materiais de orientação. Imagina, isso, 3 dos 16 que ele vetou, né? Então, só aí você percebe já o quanto que passou de negligência, né? Passou. Isso não é só negligenciamento, isso é, de fato, atitude genocida. É você negar o acesso aos cuidados, né, e ao atendimento. Então, a gente recorreu ao Supremo Tribunal Federal, né? A PIB entrou com uma ação no Supremo, que é essa, né, que é a DPF 709, e ali a gente colocou, né, exigindo do governo federal a elaboração de um plano de enfrentamento à pandemia, porque até então não tinha. Então, em junho do ano passado, o ministro Barroso atendeu essa DPF, foi a primeira vez, inclusive, na história, que o Supremo acatou uma ação impetrada pelo movimento indígena, né, diretamente. E ali ele determinou ao governo federal a elaboração de um plano de enfrentamento, a criação de um grupo de trabalho para a elaboração desse plano, e criou também uma sala de situação para tratar da questão dos povos isolados, ou seja, os povos que não têm nenhum contato ainda com a sociedade, né? Que estavam totalmente ali ameaçados por conta dos invasores e também por conta de missionários evangélicos que estavam ali entrando com a permissão da FUNAI nos territórios, né, onde há a presença de isolados. Então, foi criada essas duas instâncias, né, o grupo de trabalho, a sala de situação. Mesmo assim, o governo apresentou 3 vezes o plano ao Supremo e foi devolvido, porque não apresentava nenhuma consistência, nenhuma medida ali concreta, né? E aí, pela 4ª vez, já esse ano, fevereiro desse ano, é que o ministro Barroso aprovou o plano e ainda de forma parcial. Ou seja, né, a pandemia teve o auge, diminuiu, voltou para a segunda onda, chegando na terceira onda, aí é que o governo veio concluir o plano.
e que agora está colocando algumas ações ainda, né, para serem implementadas. Então, gente, com toda essa ausência, com toda essa falta, com toda essa, né, essa flexibilização mesmo aí dos cuidados, nós tivemos um número de 1.060 indígenas mortos comprovados por testes. Se a gente traz o número de quem morreu também, né, sem comprovação, esse número sobe, porque nós sabemos que muitos morreram com sintomas, mas não podemos colocar nesse número porque não teve a comprovação, né? Não teve acesso ao teste. Então é isso, né? Entendi. Você citou uma questão, além do combate aos direitos indígenas sobre sua terra, além da política negligente e genocida em relação à pandemia, vocês hoje também enfrentam um avanço, uma tentativa de ofensiva dos grupos evangélicos sobre as populações indígenas? Nossa, é um absurdo, né? É um absurdo, porque já tem, né, essa presença forte de evangélicos nas aldeias, mas o que pegou mesmo agora foi essa autorização deliberada da própria FUNAI, né, para permitir a presença desses evangélicos nas áreas onde há a presença de povos isolados. Porque todo o trabalho que a gente faz é para evitar o contato, para que esses grupos permaneçam com o seu modo de vida conforme é a sua decisão, né? Conforme eles querem. Claro. E a gente não quer, de forma alguma, né, atropelar isso. E aí a FUNAI agora está incentivando, né, inclusive autorizando os evangélicos a permanecerem nessas áreas. Então, isso é realmente, assim, né, não só abusivo, né, mas é inaceitável. Quer dizer, é um ataque em todas as frentes contra os direitos dos povos indígenas, contra os direitos de terra, as frentes. de saúde e da sua cultura. Todas as frentes, né? É assim, agora é um ataque sistemático, porque vem por meio de medidas legislativas, né, para retirar o território, para pregar o integracionismo, né? Quando ele prega o integracionismo, ele nega essa diversidade de povos e de culturas, né? É o assimilacionismo, que é exatamente o indígena estar na sociedade aqui, né, envolvente, deixando de fora a sua cultura, ou mesmo permitindo esses evangélicos a chegar lá e pregar uma outra, né, impor uma outra fé, uma outra cultura que não a nossa, né? Então, é assim, é um ataque sistemático mesmo, e claro, tudo isso é muito bem programado, porque se integra, né? Eles querem mesmo meter a mão, acessar esses territórios, explorar esses territórios para poder atender o que mais interessa a eles, né? Que é a exploração para atender o capitalismo. Atender o agronegócio, né? Atender o agronegócio, atender as mineradoras, atender, né, enfim, as indústrias madeireiras, é bem isso. Como é que se comportam as Forças Armadas em relação aos temas indígenas? Os militares fazem parte dessa ofensiva bolsonarista? Olha, agora está um negócio muito polarizado, né? Porque tem regiões que já convivem com militares a vida inteira. Por exemplo, lá no Amazonas, né? Lá no Alto Rio Negro, tem uma convivência ali, né, já rotineira, que é tranquila. E nem posso dizer tranquila, porque sempre tem essa relação de imposição, né, de chefe, de hierarquias, e o indígena está sempre lá nessa base de obediência, né? Então, tem essa relação aí que realmente nunca... né, assim, as Forças Armadas nunca colocou o indígena como, né, num lugar de comando, num lugar de autoridade, né? Está sempre ali na posição inferior. Então, isso sempre existiu. E agora, o que se quer fazer, o que o governo está tentando fazer, é impor mesmo essa presença em todos os territórios indígenas, né? E, de alguma forma, eles estarem ali participando, e isso realmente não é bom, né? Não é bom. Sônia, qual é o balanço que você faz do comportamento da imprensa brasileira
da imprensa de direita e da imprensa de esquerda em relação às lutas dos povos indígenas? Olha, é assim, né? É um caso mesmo sempre que merece sempre reflexões, inclusive da nossa parte, né? Porque nós temos tentado muito alcançar a imprensa de uma forma positiva, de apresentar pautas positivas, de apresentar, né, a cultura dos povos, de apresentar essa diversidade toda, a contribuição dos povos dos territórios para a vida no planeta, né? Mas o que pega sempre é quando acontece uma desgraça, né? Quando há um ataque, quando há um assassinato, quando há, né, sempre essas questões mais negativas. Agora mesmo que a gente estava em Brasília, né, a gente ficou 25 dias em Brasília, e todos os dias movimento, ação, atos. Né? No dia que teve um confronto com a polícia, foi exatamente esse dia que a imprensa toda mostrou. E ainda colocou de uma forma totalmente negativa para nós, né? Colocando a gente como vilão da história, colocando a gente como que provocou a situação. Então, não tivemos ali a oportunidade de trazer o contraditório, porque nenhum indígena que estava ali falou, né? E a imprensa tem que ter esse papel de escutar os dois lados e apresentar as versões, né? Mas não, ali mostrou o lado da polícia e nada, e ficou por isso mesmo, sabe? Então, é sempre uma relação muito complexa, né? Muito complexa. Porque... Você acha que a imprensa de esquerda faz uma cobertura satisfatória? Olha, tenta. A imprensa de esquerda tenta, sim, dar voz, dar espaço, né? A gente vai lá, fala sem cortes, né? Mas ainda é muito pouco, né? Ainda é muito pouco. É preciso se ampliar para poder essa presença, né? Essa voz ter um maior alcance. Mas eu acho que está andando, né? Está indo. Sônia, qual é que é a repercussão internacional da resistência indígena ao governo Bolsonaro? Olha, uma repercussão muito sobre Bolsonaro, assim, sempre muito ruim, né? Muito ruim. Bolsonaro está muito mal visto lá fora por, por todos os países, praticamente, né? O Mas a aliado que ele resistência tinha indígena tem repercutido lá fora? tem repercutido muito, muito. Nós temos uma rede internacional muito forte, muito grande. Né? Em 2019, nós realizamos uma jornada pela Europa, que foi a campanha Sangue Indígena Nenhuma Gota Mais. Então, naquela jornada, a gente percorreu 12 países e a gente fez muitos contatos com o movimento da sociedade civil, né, organização do terceiro setor, relação com representantes de empresas que produzem, que negociam, que bancam produtos aqui no Brasil, né, que compram, financiam, com o Parlamento Europeu, enfim, foram vários os contatos que a gente fez ali. Então, a gente criou uma rede, né, na Europa, que eles têm acompanhado e tido uma incidência importante para a gente. Por exemplo, o projeto de lei 2633, que estava na pauta ano passado, já no plenário, né, ele foi retirado da pauta pelo presidente, né, à época, Rodrigo Maia, porque empresários europeus, que a gente fez contato em 2019, né, mandaram uma carta para o Rodrigo Maia, dizendo que se eles insistissem em aprovar leis que destruíssem a legislação ambiental, que violassem os direitos indígenas, eles iriam encerrar os negócios com o Brasil. Então, foi uma carta forte, direta, né? E acabou sendo retirado da pauta aquele projeto de lei ano passado. Então, nós continuamos agora ampliando essa relação com os setores dos Estados Unidos, a exemplo agora que a gente fez a conversa com a Anglo América, que é uma empresa de mineração, né? E a gente pediu para Maior que mineradora do mundo. Então, que eles pudessem respeitar os direitos indígenas, respeitar o meio ambiente, porque por mais que eles pregam esses princípios, eles acabam, ele mesmo violando, se eles querem adentrar as terras indígenas, né? Então, eles acabaram retirando 12 requerimentos que eles tinham para explorar, principalmente o território Munduruku, no Pará. E eles retiraram os requerimentos da Agência Nacional de Mineração. Estava lá e a gente ficou falando, retirou.
Então, a gente tem feito essas conversas também de sensibilização, né? Para poder garantir os direitos indígenas e, assim, dar uma pressão também ao governo. Então, a gente tem ampliado muito essa rede internacional. Fizemos uma chamada agora, na segunda-feira passada, para uma conversa, né, de incidência, de pressão, e tivemos a presença de mais de 200 organizações do mundo inteiro, né, participando ali e apresentando esse interesse de apoiar os povos indígenas no Brasil. Sônia, a PIB tem recebido solidariedade dos partidos de esquerda e dos demais movimentos sociais do país? Você acha que a defesa dos direitos indígenas está incorporada como deveria ao programa e à prática da esquerda brasileira? Olha, ainda não está como deveria, mas acho que já tem um bom começo e nós temos, sim, feito boas articulações com os partidos de esquerda no Congresso Nacional, né? Tanto na Câmara quanto no Senado. E todas essas medidas que a gente conseguiu travar, que a gente conseguiu impedir a aprovação no Congresso, foi com a articulação dos partidos de esquerda, né? Então, eu acho que ainda não está como deveria, tem que engajar mais, tem que incorporar mesmo essa pauta de forma mais orgânica do que pontual, né? Mas a gente também está nessa construção. Acho que tem ainda um caminho bom a percorrer junto, né? Quantos são os deputados indígenas? Só uma, né? A Joana. Temos uma deputada indígena, né? Primeira da história, assim, mulher, né? Antes tivemos o deputado Mário Juruna, ainda antes da Constituição de 88, né? Ainda foi na ditadura que ele foi eleito. Mas ele está vivo ainda, o Mário Juruna? Não, né? Temos a deputada Mário Juruna, não. Ele já faleceu. Não está. Faleceu. Agora temos a deputada Joênia e estamos numa articulação, né, para a gente fortalecer mais candidaturas indígenas. Vocês defendem, a PIB defende algum tipo de reforma política que permita aos indígenas eleger separadamente seus deputados, como ocorre em alguns outros países da América Latina, como Venezuela, Equador, Bolívia? A gente já começou essa discussão há algum tempo, mas acabou que não conseguiu andar muito ali no Congresso, né? Que você sabe a dificuldade que é para ter voto ali favorável, né? Mas, assim, a gente estava discutindo um formato de cotas, não por estado, mas por região, né? Eu digo região geográfica mesmo. Sul, Amazônia, Nordeste, sabe? Então, tinha essa proposta que a gente estava discutindo inicialmente, até com um parlamentar antes de Minas, depois ele saiu e a gente não avançou muito, mas assim, né, entre nós... Não tá sem som, Sônia. Voltou. Mas há já uma reflexão, né, uma discussão para a gente garantir essa representatividade indígena no Congresso, né, de forma mais fixa, né, permanente. Tem aqui uma pergunta de uma espectadora nossa, Celina Buendia Almeida, que contribuiu com o Superchat. Eu queria agradecer a Celina. Sônia, o que devemos fazer para que o povo indígena, os povos indígenas, sejam respeitados, sem aculturamento religioso ou de outra ordem? Nem nos governos ditos progressistas houve uma política forte e legítima em prol dos povos indígenas. Eu vou somar uma pergunta minha à pergunta da Celina. Qual é a avaliação que você faz da política indígena praticada pelos governos Lula e Dilma? Olha, é claro que nós temos críticas, né? Sempre temos, nós nunca fomos prioridades para nenhum governo, né? Sempre tem crítica, mas nem há como comparar o governo Lula e Dilma com o governo Bolsonaro, né? Não tem nem o que se comparar mesmo. E agora, a sociedade o que pode fazer? Engajar, né? Engajar a gente para votar consciente, votar em candidatos indígenas é importante, porque muita gente também, às vezes, eu apoio, eu estou junto, mas na hora que tem candidatura indígena, o povo já parte para o voto útil e esquece o voto ali indígena, né? Então, eu acho que uma coisa que eu cito, assim, que é concreta é isso, né? Votar em candidaturas indígenas. Quais você acha que foram os principais avanços e quais foram as principais falhas
da política indígena nos governos petistas? Olha, eu acho que foi muito na área mesmo da questão ambiental, né? Houve muitos avanços na educação, né? Muitos, as cotas, a Bolsa Permanência, né? Esse acesso à universidade foi fundamental para nós, né? Essa renda social também foi importante demais para nós, né? Mas a questão ambiental é que sempre ficou ali o buraco, porque aquela aliança, né, para garantir a governança com outros partidos de direita, né, acabou avançando muito nessa questão da aceleração do crescimento, explorando territórios indígenas. Então, o exemplo maior é Belo Monte, né, que ficou na história aí para sempre como um ataque direto, uma falta de respeito, né, aos direitos aos povos indígenas e ao meio ambiente. Porque era para atender, né, exclusivamente os interesses dos grandes empresários. Entendi. O que você espera de um novo governo de esquerda em relação aos povos originários? Acesso, né, assim, participação na construção da política, que tem que vir antes, né, não é só colocar para ocupar o espaço sem autonomia, sem condição, né? Então, participação na construção, primeira coisa, e depois participação transversal em toda a estrutura do governo, né? E aí, claro, com isso, garantir a demarcação dos territórios indígenas, proteção desses territórios e a gestão, né? A gestão dos territórios indígenas. Sônia, eu queria agradecer muito pelo teu tempo, por essa conversa de grande interesse ao nosso público, e me comprometo, em meu nome e em nome do Opera Mundi, de acompanhar com maior atenção os temas das lutas indígenas, porque eu acho que essa é uma falha, claro, por interesses de classe da imprensa de direita, mas é também uma falha da imprensa progressista que precisa ser corrigida. Obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores e a mim. Tá joia. Valeu, Breno. Muito obrigada, tá? Tamo juntos. Tamo juntos. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver na próxima segunda-feira, dia 12 de julho, às 11 horas da manhã, com outra edição do programa 20 Minutos. O convidado será o jornalista Rui Costa Pimenta, presidente do Partido da Causa Operária, o PCO, abrindo uma série de entrevistas com dirigentes de partidos extraparlamentares, com partidos que não têm representação parlamentar. Até lá, obrigado pela audiência, bom final de semana e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.